Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde e se cuidando. Antes de começar a nossa aula de hoje, eu queria agradecer a participação de vocês na nossa live de quarta-feira de ontem. Ela foi bem legal. Tive um número bastante considerável, de alunos participando e eu fiquei muito feliz com isso. E eu espero que na nossa live de amanhã a participação de vocês seja melhor ainda. Eu sonho em um dia chegar na live e ver 100% da turma participando, né? É bom pra vocês, é bom pra mim, é bom pra escola, pros pais de vocês, né? Que não tem que ficar explicando toda a matéria, porque a tia Amanda vai explicar na live, e aí vocês vão tirar dúvida, igual nós fizemos ontem. Então eu conto com a participação de vocês para facilitar esse processo, que a gente está tendo que passar enquanto estamos tendo aulas online. Mas a boa notícia é que a gente já ouve, rumores de que a gente daqui a pouco vai poder voltar com alguns cuidados, mas vamos poder estar juntos novamente. Vamos lá. A nossa aula de hoje é a aula de ciências e nós vamos continuar o assunto da aula anterior que nós tratamos na semana passada, que foi até na live de ciências, sobre recursos naturais. Nós começamos o livro do segundo bimestre de ciências falando sobre os recursos naturais, que são os recursos que estão disponíveis na natureza para a gente poder utilizar. E aí eu dei exemplos de recursos naturais renováveis, não renováveis, e nós conversamos um pouquinho mais sobre isso, como um exemplo, a gente falou sobre o algodão, O algodão é uma planta, ela está disponível na natureza para a gente utilizar. E o homem, ele utiliza o algodão para poder fazer roupa, Então, o recurso natural é um recurso disponível na natureza que o homem, ele se utiliza dele, E aí nós temos os renováveis e os não renováveis. Como exemplo de recurso renovável, nós temos a água, que é um recurso renovável. Por que ele é um recurso renovável? Porque a natureza, ela repõe a água na natureza. Mas como eu falei com vocês, nós temos que ter conscientização na hora de usar a água, Porque se a gente polui a água, gasta a água demais, não vai dar tempo da natureza repor, e aí a gente acaba ficando sem. E além disso, se a gente sujar, se a gente contaminar a água, não tem como a gente usar a água contaminada depois, não é verdade? E como um recurso natural não renovável, um exemplo, a gente pode dar do ouro, das pedras preciosas, que é um tipo de recurso natural que a natureza nos dá na terra. Só que depois que a gente retira aquele recurso, ele não nasce de novo, Ouro, infelizmente, não se planta. A natureza produz ele ali, a gente retira e a natureza não repõe. Tirou, acabou, E aí, se eu não me engano, eu dei o exemplo para vocês, de Minas Gerais, que era uma cidade mineradora há muitos anos atrás, e hoje em dia quase não se acha mais minérios na cidade de Minas Gerais. Por quê? Porque na época deles extraírem esses minérios, a extração foi em massa tão grande que hoje em dia a cidade não tem mais minérios para serem extraídos dela. E aí, mais uma vez, entra o quê? A conscientização, Porque se você tira tudo de um lugar de uma hora para outra, você acaba deixando aquele lugar pobre, entre aspas, sem os recursos que a natureza colocou nele. E se a natureza colocou o recurso nele, é porque algum motivo ela tem, Então é importante a gente ter esse cuidado na hora de usar os recursos naturais, renováveis e os não renováveis também, principalmente, Porque se eles acabarem, a gente não vai conseguir repor. Isso foi o que nós estudamos na aula anterior, Eu estou relembrando com vocês. A nossa aula de hoje começa na página 132 do livro de ciências. E ela vai falar sobre o que o uso dos recursos naturais
traz para a nossa vida, quais são os impactos que esse uso dos recursos naturais trazem para as nossas vidas de uma forma negativa, né? O livro vai falando sobre esses impactos de uma forma negativa. Para quê? Para a gente poder realmente olhar e falar, caramba, isso vai acontecer se a gente não cuidar. E aí, para a gente ter essa conscientização e esse cuidado na hora de utilizar esses recursos naturais. Na página 132, ele vai começar falando sobre a água, né? Como eu falei com vocês, a água é um recurso natural renovável. Porém, se nós não cuidarmos da água, se a gente não ter cuidado na hora de usar a água, não gastar demais, uma hora a gente vai acabar ficando sem a água. Por quê? Muitas das vezes, né, a urbanização, vocês lembram o que é a urbanização? É quando a gente vai construindo muitas casas, muitos comércios, e um lugar que antes era interior, um lugar que antes era um espaço talvez até rural, ele vira um centro urbano, né? E o centro urbano, ele tem o quê? Muitas casas, lojas, prédios, shoppings. Todos esses lugares, casas, lojas, prédios, shoppings, produz lixo. E aí, para onde vai o lixo deste lugar, né? A gente tem sempre que se perguntar isso. Por que a gente precisa se perguntar isso? Porque, não na maioria, mas muitas das vezes, o lixo ele não é descartado apropriadamente. Aqui perto de casa mesmo, tem um rio, não é tão perto da minha casa, é mais ou menos. Tem um rio que as pessoas jogam lixo no rio, né? Ah, o lixeiro não passou, joga o lixo no rio. Ah, mas não tem problema não, porque o rio já está poluído mesmo. Mas um dia, esse rio não era poluído. Ele começou a ser poluído devido ao descaso, o descaso que as pessoas tiveram com ele. Por isso que ele foi poluído, né? E além disso, quando você joga lixo nos rios, nós sabemos, né, que quando vem aquelas chuvas de verão, os lixos eles sobem, o rio sobe, o nível do rio sobe e os lixos entram todos na nossa casa. Então vira uma grande bagunça, né? Que o culpado da bagunça é o ser humano, infelizmente, né? Por não ter esse pensamento de, pô, vou jogar o lixo no rio, mas aí o rio vai encher, vai entrar lixo na minha casa. Ou então, não entra na minha casa, mas entra na casa do meu vizinho, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, cuidar desse recurso natural que é a água. Além disso, além dos lixos, né, da gente poluir a água com os lixos, a gente polui as águas também com o uso de combustíveis fósseis. Na aula passada, eu falei sobre os combustíveis fósseis e o uso deles acabam contaminando os lençóis freáticos e as águas dos rios, né, dos lagos, e também trazem problemas pra gente. Quem não se lembra de um fato recente que aconteceu conosco em janeiro, fevereiro mais ou menos, né? Que a água da SEDAI ficou contaminada, né? A gente passou por dias complicados, né? Tendo que comprar água, se virar de um outro jeito, porque a água que seria própria para o nosso consumo foi contaminada. E se nós não tivermos esse cuidado, quinto ano, mais pra frente, isso vai virar um hábito, né? Vai virar uma rotina. Contaminou, né? Agora eu vou ter que comprar vários galões de água. Por quê? Porque as pessoas não cuidam. Então a gente precisa cuidar do recurso natural da água, né? A gente tá falando agora da água, que começa falando no nosso livro. Pra gente poder, lá na frente, os nossos filhos, netos, bisnetos, poderem usufruir dele também. Aí, continuando, né, a leitura do nosso livro, ele vai falar sobre os gases tóxicos. Quando a gente produz uma queimada, eu vou queimar essa área para poder construir uma casa. Ou então a indústria vai fazer uma mistura de substâncias e vai produzir um gás que vai sair pela indústria, a indústria fica afastada mesmo, ninguém vai sentir, não tem problema. Tem problema, por quê?
o ar ele fica contaminado. E o ar sendo contaminado, ele prejudica a nós mesmos, porque a gente fica com dificuldade de respirar, a gente fica lançando gases na nossa atmosfera. E o que acontece? Quanto mais gases a gente lança na atmosfera, mais a nossa atmosfera vai se desfazendo, vai acabando, né? A camada de ozônio que cobre a Terra, lembram disso? Então, ela vai criando buraquinhos de tantos gases tóxicos que sobem. E quando isso acontece, entra no último assunto que o nosso livro vai abordar para fechar esse capítulo, que é o aquecimento global, né? As temperaturas, elas começam a serem extremas. Aonde era calor, fica muito calor. Onde era frio, se torna bastante frio. Por quê? Porque a nossa camada de ozônio não está protegendo a Terra. E isso causa o quê? O aquecimento global. E o aquecimento global, ele traz vários prejuízos para a Terra e para os seres humanos. Um exemplo que vai falar no nosso livro, né, além dessas fortes ondas de calor e frio, é a intensidade de chuvas, né? As chuvas passam a ser mais intensas. E aí as geleiras elas começam a derreter por conta do muito calor que está fazendo. O nível do mar sobe e o nível do mar subindo, o mar acaba invadindo as casas. Sabe quando você brinca de dominó, bota todos eles assim em pezinho e empurra um e vai caindo todos? É o efeito dominó que acontece quando nós não utilizamos os recursos naturais que a Terra está nos dando, seja ele o recurso natural renovável ou não renovável. Quando a gente não utiliza ele da maneira correta, a gente acaba prejudicando a nós e, consequentemente, a natureza, o nosso planeta. O nosso livro ele vai falar disso porque para a gente conseguir se conscientizar e conscientizar a outras pessoas. Porque, quinto ano, daqui a uns 10, 20 anos, vocês vão estar em fábricas trabalhando, vocês vão estar dirigindo empresas e são vocês que vão falar: não, eu tive aula com a professora Amanda no quinto ano e ela falou que a gente tem que diminuir os gases tóxicos, né, tem que diminuir os gases tóxicos na natureza. Então eu, como dono da empresa, vou querer que diminua a produção de gases tóxicos para não fazer mal à natureza. A opção de escolha de mudar o mundo vai estar na mão de vocês. Como hoje está na minha mão, daqui a algum tempo vai estar na mão de vocês. Por isso que o nosso livro ele vai tratar sobre esses assuntos. E aí, depois da gente falar sobre tudo isso, o nosso livro ele vai ter algumas atividades, são poucas, acho que são 2 ou 3 páginas de atividades para a gente poder fazer sobre esse assunto. Façam as atividades tendo em mente o que a tia Amanda conversou agora nessa videoaula e com a leitura que você vai fazer das páginas do livro. A leitura começa na página 132, se eu não me engano as atividades vão até a 138, mais ou menos, mas ao certo mesmo eu vou colocar no plural para vocês poderem ver e realizar as atividades. Tá bom, quinto ano? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo e até amanhã na nossa live.